Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber o Dr. Alessandro Costa. Dr. Alessandro, seja muito bem-vindo. Dr. Alessandro é cientista político, é mestre em ciência política, professor universitário e a gente vai fazer aqui um bate-papo, um tira-teima eleitoral, principalmente que as eleições municipais estão aí, né? Professor, faltando pouco mais de um ano e as coisas já começam a esquentar. E a questão da reforma, para que seja válida nas eleições de 2020, né? Tem que ser feita uma reforma até outubro agora, né? É isso mesmo. Rossi, muito obrigado pelo convite, é uma honra mais uma vez estar aqui com você. Na verdade, nós temos aí realmente, como você apresentou, uma disposição constitucional, né? Isso. O artigo 16 da Constituição estabelece que essa reforma, toda ela, tudo que for mudar para as próximas eleições de 2020, ela tem que acontecer até 4 de outubro deste ano. Toda a nova legislação tem que estar publicada até 4 de outubro deste ano, até porque as eleições no ano que vem vão se dar em 4 de outubro. Esse é o princípio da anterioridade da lei eleitoral. Verdade. Professor Alessandro, e quais as principais mudanças que a reforma eleitoral de 2019 pode trazer para as eleições agora de 2020? Nós estamos acompanhando, Rossi, alguns pontos que a gente pode elencar que têm prioridade na análise, são até aqueles que foram encaminhados pelo próprio TSE, a partir de um levantamento, de uma sistematização das normas eleitorais que precisam estar atualizadas e que o TSE e aqueles que participaram desse trabalho elencaram. As duas principais propostas que eu elenco agora em tramitação na Câmara dos Deputados são as que dizem respeito a mudanças do sistema eleitoral. Numa delas, a sugestão de que haja mudança para voto distrital misto e também que haja o sistema de listas fechadas. Essas discussões devem vir novamente. E, em resumo, o voto distrital seria a gente abandonar, como é hoje, a votação proporcional, em que muita gente tem essa dificuldade, né, de entender, porque alguém teve 5 mil votos e foi eleito, e alguém teve 11 mil votos e não foi eleito. Isso é por conta do nosso voto proporcional. No sistema do voto distrital, parte dos vereadores, por exemplo, seriam eleitos pela maioria dos votos. Como é eleito hoje um governador, um prefeito, a maioria, quem tiver mais voto ganha. Uma eleição majoritária de senador. Exatamente, como se fosse um senador. A outra parte, por isso que é misto, continuaria do jeito que é hoje. Essa é o distrital misto. E a questão das listas fechadas seriam aquelas eleições em que o partido indica quem são os seus candidatos numa lista. Independente do primeiro da lista for o que tenha menos votos. Exatamente, ele vai colocar lá o seguinte, Rossi está no primeiro local da lista e Alessandro está em terceiro. Para que eu seja eleito, esse partido tem que ter um número de votos que chegue até a mim, até o terceiro. Certo. Então, na verdade, o eleitor vai ter acesso a essa lista, então ela não é tão fechada, o eleitor vai saber quem está na lista, mas ele não vai votar em mim, nem vai votar em você, vai votar no partido. Vai votar no partido. Esse é o voto da lista. Tal como acontece hoje, né, professor? Porque hoje as pessoas dão um voto ali, eu vou votar no João da Vila, mas o João da Vila é um candidato do PT. Isso. Então o primeiro número que ele vai registrar ali é 13. Exato. Aí ele está votando, na verdade, o partido angariando esse voto dele e dos demais candidatos por aquela agremiação, faz o que a gente chama de coeficiente partidário. A partir de um determinado número de votos, vamos dizer que para eleger alguém num determinado município, é preciso ter 10 mil votos. A partir do momento que esse partido fez 30 mil votos, ele elege 3 candidatos. Mas, na verdade, então, ao votar nesse candidato 13 alguma coisa, você está votando no partido, no PT. Exato. E aí, o que muda, na verdade, é que, nesse caso do proporcional, aqueles que foram mais votados vão ser os eleitos, dentro desse número de candidatos feitos pela agremiação. Já na lista fechada, você está votando no partido e a quantidade de votos que vier, você já sabe quem vão ser os eleitos de antemão, porque estão numa lista pré-definida. Então você não está votando num candidato. No sistema proporcional hoje, apesar de você também votar no partido, ao
apontar os últimos números que são do candidato, você está votando também no candidato. É verdade. Na lista fechada, você vota no partido e a partir dos votos daquele partido, ele vai utilizar a lista que ele mesmo fez para eleger. Professor, o pessoal tem reclamado bastante dos gastos exorbitantes de fundo eleitoral. E a gente já tem o limite de gasto para a campanha? É parte também dessa reforma que vai se fazer agora. Ou seja, será que vai fazer aquela mesma redução de 2016, 70%? O que se visou nas últimas eleições foi tentar diminuir o gasto exorbitante que se teve nas eleições passadas. Nós tivemos em 2014 prestações de contas que ultrapassaram, por exemplo, 370 milhões de reais. Então, nas eleições de 2018, por exemplo, para presidente da República, o que antes tinha sido de quase R$500 milhão nas eleições passadas, para cada candidato, na eleição passada ficou limitado a 70 milhões no primeiro turno. No segundo turno, o candidato à presidência podia gastar até metade disso. Isso. Ninguém nem chegou perto desse limite. A tentativa é diminuir. Mas para as eleições já de 2020, as eleições para a vereança, espera-se uma limitação aos moldes da de 2016. A maioria dos municípios, por exemplo, teve como limite máximo de gasto cerca de R$10 mil. Então, o que se espera aí para a maioria dos 5.570 municípios em 2020 é que o limite não ultrapasse aí R$15 mil. É importante saber que essa tem sido a diretiva nas últimas eleições. Como é que um vereador faz uma campanha com R$10 mil? Pois é, essa divisão, como é que faz desse jeito? O vínculo tem sido o seguinte, a quantidade de eleitores cadastrados naquele município, se ele é um município maior, menor, e aí o limite aumenta. Eu quero ver como é que vai ficar isso, Rosso, porque está tramitando juntamente aí a essa limitação, propostas que aumentam o fundo eleitoral, ou seja, o dinheiro público que vai vir para os partidos gastarem na eleição. Então, efetivamente, se vem mais dinheiro para os partidos distribuírem numa eleição, essa limitação muito rigorosa pode encontrar resistência no nosso parlamento. É verdade. Então é possível que se aumente sim um pouco mais esses gastos, dada a probabilidade do fundo eleitoral para 2020 ser maior. E me diga uma coisa, professor, agora com relação a gastos. Houve uma decisão de que 30% do fundo partidário seria dedicado para as mulheres. Seria específico para ela. E a gente está vendo aí uma chuva de candidatas laranjas. O partido dá o dinheiro para as mulheres garantirem a campanha delas, mas elas não veem esse dinheiro. Não entra na campanha. A gente tem aí diversos casos aí, o Laranjal do PSL e diversos outros partidos. É verdade. Infelizmente não é sequer um monopólio do PSL. Vários partidos efetivamente apresentaram problemas, quando da prestação de contas, inclusive, quando se averigou que candidatas... Muitas vezes aconteceu o seguinte, inclusive. Em 2018, por uma decisão inicialmente do STF, depois do TSE, e aí isso ficou fazendo parte, inclusive, da resolução do TSE, o TSE expede as resoluções sempre até 5 de março do ano da eleição, normatizando aquelas mudanças que vieram na legislação. E aí estipulou-se, como o mínimo de mulheres a ser lançado numa candidatura é 30%, o mínimo que se poderia investir numa campanha eleitoral em relação aos partidos é 30% também. Isso, inclusive, tem que acompanhar, se o partido lançar mais mulheres, esses 30% acompanham o número efetivo. Exatamente. Né? Se um partido lança, por exemplo, 40% de mulheres e 60 homens, o mínimo do fundo tem que ser 40%. Exato, teria que ser proporcional. Só que aí vem a questão que você falou e que, infelizmente, é uma chaga no Brasil. Os meios e as ferramentas de se acompanhar a corrupção, Caixa 2 e, agora... Em tempos de fake, a gente vai falar daqui a pouco fake news, mas temos também as candidaturas fake. Então, para burlar, os partidos, por muitas vezes, eles têm dificuldade de conseguir colocar os 30% de mulheres. Então, muitos partidos fizeram tratativas com as mulheres. Alugando as mulheres para que elas apresentassem seu nome, para que eles pudessem passar pelo crivo eleitoral que determina que tem que lançar mulheres, mas efetivamente esse dinheiro nunca chegou às mulheres. Eu tenho, Rócio, até mesmo uma aluna que foi candidata, e essa aluna reportou, ela pretende até fazer um documentário, a saga dela para conseguir algum dinheiro, porque na hora de se filiar, ela foi tratada como uma deusa no partido.
E na hora que ela foi lá pedir, eu preciso então de um acompanhante, fazer um material de campanha. Ninguém consegue fazer campanha sem material. Exatamente, não tem. E aí não tinha nada. Ela Aham. teve, inclusive, ela me reportou que teve que chegar lá e ameaçar de desistir da candidatura. Aí o partido verificando que a desistência dela resultaria em não atingir os 30% de mulheres, Aham. aí liberou algum dinheiro para a campanha. Mas a maioria delas ou são utilizadas como aluguel, como você Aham. falou, ou efetivamente elas são candidatas, mas são obrigadas a transferir o dinheiro que foi repassado para ela para outros candidatos. Então, como a legislação autoriza que uma candidata também possa financiar, dentro do limite, a campanha de um outro, isso serviu, na verdade, como uma brecha para o partido encaminhar o dinheiro para a mulher, mas ela encaminha para um outro candidato homem. O efeito da lei efetivamente não foi alcançado. Exatamente. Professor, e quais as ações possíveis para caçar um candidato desonesto? Essa é a melhor candidato parte, corrupto? o Rócio, porque tem acontecido muito. Eu costumo dizer, Rócio, que as eleições, por exemplo, de 2016 não acabaram ainda. Não, de forma nenhuma. E não acabaram graças muito em parte dessas ações. As ações eleitorais, elas são apresentadas um período muito curto, eu acho. A última ação eleitoral pode ser apresentada até 15 dias depois da diplomação, que é a AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo. Mas nós temos aí a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a AIME, a Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, nós temos representações por compra de voto, por conduta vedada ao agente público. Ou seja, essas ações têm o escopo de caçar um candidato que tenha abusado do poder econômico, abusado do poder político, isso a gente tem visto muito, Rosso. Uhum. Aquele candidato em reeleição que utiliza toda a máquina administrativa para se reeleger. Caixa 2, excesso de numerário não contabilizado, que é esse caixa 2, pagamentos em atos que não podem ser feitos em campanha, por exemplo, um aluguel de outdoor. Tudo isso é objeto dessas ações. E o melhor é isso, Rócio, essas ações anulam os votos desses candidatos, caçam-lhe o mandato e o melhor, exigem uma nova eleição. Esse candidato que foi cassado vai ficar no mínimo 8 anos sem poder disputar uma outra eleição. Então esse ainda é o arcabouço em que a gente se apega para tentar demonstrar aos candidatos que não vale a pena correr esse risco. Essa corrupção vai ter resultados para essa candidatura dele, afastando ele por 8 anos. 8 anos fora de um mandato é basicamente ostracismo político. Exatamente, é o camarada acabar com sua carreira política. Exato. E o eleitor, ele pode apresentar essas ações? Porque a gente vê muitas vezes essas ações sendo apresentadas pelo candidato oposto, Isso, por pelo alguém MP. exatamente, pelo Ministério Público, por alguém que esteja ligado nas eleições. Mas e se um eleitor se achar que foi traído, o camarada foi na sua casa, olha, eu gostaria que você votasse em mim, e o camarada vai e faz um abuso de poder econômico, Entendi. coisas nesse sentido. Rócio, por mais intrigante que possa parecer, a nossa legislação não dá ao eleitor legitimidade para ele apresentar essas ações. Ele não pode apresentar. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o CNBB, já são assim históricos defensores da legitimidade do eleitor, mas ele não tem. O que o eleitor pode fazer, e isso é importante que ele saiba, porque ele não tem o papel apenas de ir lá e votar. A verdade é que ele é um fiscal do processo eleitoral e depois, eu penso, do mandato também, né? O eleitor ele pode procurar o Ministério Público, de posse de alguma denúncia de irregularidade que possa cassar o mandato, e o Ministério Público, de posse dessas provas, ele vai oferecer as ações devidas. Quanto às ações eleitorais, o eleitor não tem legitimidade, infelizmente. Agora, no ano que vem nós teremos as eleições. No momento de um registro de candidatura de um candidato que tenha contra si alguma irregularidade, ele seja inelegível, o eleitor pode procurar diretamente o juiz eleitoral. Ele não tem a possibilidade de Não precisa passar no Ministério Público. Nem precisa. Nesse caso de registro de candidatura, tem os legitimados para impugnar. Ele também não pode diretamente impugnar. Mas ele pode levar ao conhecimento do juiz diretamente a notícia de inelegibilidade, que a gente chama, que é a notícia de alguma irregularidade. O juiz de posse daquela
notícia, ele pode abrir já o contraditório para o candidato. Então, embora o eleitor não possa impugnar diretamente, ele pode levar essas situações que podem causar o indeferimento do registro de candidatura diretamente para o juiz. Até 15 dias após a diplomação. Não, nesse caso de impugnação, o prazo é 5 dias após o registro, a publicação do registro de candidatura. Então, o candidato passou lá pelo crivo do partido, foi indicado numa convenção, e aí o partido vai registrá-lo como candidato. Uma vez que registra, é publicado um edital com o nome de todos os candidatos. A partir dessa publicação, abre-se o prazo de 5 dias para aqueles que são legitimados impugnar ou para esse eleitor chegar até o juiz e levar essa notícia de inelegibilidade. Maravilha. Professor, agora vamos falar um pouquinho de candidatura avulsa. As pessoas vêm se prendendo ao fato de estar ligada a um partido e muitas vezes elas têm algumas ideologias que não coadunam com nenhum partido. Certo. E elas poderiam, qual a possibilidade de uma candidatura avulsa vir a ser realidade? É engraçado que quando esse projeto de candidatura avulsa foi apresentado na Câmara, alguns anos atrás, nós tínhamos 35 partidos. Então, a minha conversa com os alunos era o seguinte: não é possível que ninguém tenha afinidade ideológica com nenhum dos 35 partidos que estão registrados. Mas a verdade é o seguinte: no ano passado, alguns juízes, ainda antes do período eleitoral, juízes ainda não eleitorais, juízes de justiça comum, deferiram liminares para 2 candidatos que diziam não querer se filiar e, por conta disso, terem o direito de apresentar candidaturas avulsas lastreados no Pacto de San José da Costa Rica, que determina, do qual o Brasil é signatário, e que determina que a filiação não é um dos requisitos para a candidatura. Para um registro de candidatura. Acontece, isso eu falava antes do processo eleitoral também nas minhas turmas, eu apostei um McDonald's que isso iria cair com cada um dos meus alunos. E caiu. Por que caiu, Rossi? Hoje não é possível. Nos ditames constitucionais brasileiros, a filiação a um partido é condição sine qua non, é condição absoluta para ser candidato. Não há possibilidade de você ser um candidato independente, avulso. Tem nos Estados Unidos, tem na Suécia, tem até na Hungria, recentemente vi lá que eles aprovaram, mas aqui no Brasil não temos candidatura avulsa. O Pacto de San José da Costa Rica foi levantado, mas no julgamento concreto dos casos, entendeu-se que a Constituição e o Pacto formam um normativo, mas um não está em contrário ao outro, ou seja, a nossa Constituição continua prevalecendo nesse sentido. Então está lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, filiação partidária como um dos requisitos para a candidatura. Então não há a menor possibilidade de algum candidato, inclusive nas próximas eleições, embora tenham conseguido liminares inicialmente, na Justiça Eleitoral, desde a primeira instância, essas liminares caíram e foram indeferidos aqueles que não estavam filiados. Lembrando que essa filiação a partido tem que ocorrer há pelo menos 6 meses antes da eleição. Exatamente. É mudado agora na Isso, antes era um ano. Exatamente. Lembrando a você de casa que você pode rever esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou nas nossas redes sociais. Todas são Painel da Cidadania. Você também pode solicitar através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. A gente vai aqui para um rápido intervalo e volta em seguida. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania.
Bem, de volta aqui com o professor Alessandro Costa, é uma espécie de tira-teima aqui para as eleições 2020, né? Um tira-teima eleitoral. Professor, há um projeto do senador Regufe com relação ao RICAL, tirar governantes e políticos que as pessoas o elegeram e não está correspondendo com o que prometeu em sua campanha. Qual a possibilidade disso vir a acontecer? O projeto tem no seu âmago uma questão bastante interessante, porque nós não temos ferramentas como tem, por exemplo, os Estados Unidos têm, quase que o Arnold Schwarzenegger se dá mal nessa, né? Porque no meio do seu mandato a Califórnia queria tirar o mandato por conta das promessas não cumpridas. Hoje nós não temos isso no nosso ordenamento. O projeto não há um controle social. Né? O que daria, inclusive, um fortalecimento ao eleitor. A gente estava falando agora há pouco da pouca e precária possibilidade do eleitor participar do processo eleitoral. Essa é a verdade hoje em dia. Ele vota, ele tem uma possibilidade de fiscalização, mas, por exemplo, o recall não. Eu vejo que é um projeto que tem tantas questões intrincadas que ele vai demandar ainda um pouco mais de maturação no nosso parlamento. Não acho que seja viável para as próximas eleições, nem 2020, nem 2022, mas, a meu sentir, é um projeto viável para o Brasil e um projeto que fortaleceria, ainda mais se efetivamente a lista fechada, por exemplo, acontecesse, e a mudança do sistema também acontecesse, o partido passaria a ter uma força muito maior, e esse recall também, porque o recall seria cobrar dos partidos a substituição desses candidatos que não cumpriram as promessas colocadas no plano de governo. Então, é um projeto de primeiro mundo, resta saber se a gente vai ter maturidade de primeiro mundo para nas próximas eleições conseguir aprovar. Exato, mas isso primeiramente a nível de executivo, porque o executivo ele registra lá o seu projeto de governo. Exatamente. Não ficaria aquela dúbia de quando um candidato fala, não, eu falei isso aí, mas num outro sentido. Ele fala algo subjetivo, né? Teria que ser algo mais... E teria que ser no executivo, porque hoje são os cargos executivos que têm a obrigatoriedade de apresentar proposta de governo. Hoje, como você falou, eu posso colocar uma proposta, como eu tenho visto, inclusive, candidatos à prefeitura fazendo propostas que dependem da União. Não é da sua alçada. Então, efetivamente, essas propostas não cumpridas, e aí tem um percentual, nos Estados Unidos me parece que 40% até a primeira metade do mandato, caberia já o recall. E é uma proposta, como eu disse, de primeiro mundo, interessante, que fortaleceria o eleitor. É verdade. Professor, a gente está aqui conversando com o professor Alessandro Costa. Ele é mestre em ciência política e ele está bem dentro dos conhecimentos eleitorais. Ele é bacharel em direito e tem esse conhecimento jurídico todo, principalmente na área eleitoral. Professor, com relação agora a fake news tem atingido aí e colocado em risco muita coisa, né? A gente nem sabe o que é verdade, o que... Para você ter uma ideia, Rossi, só a Justiça Eleitoral, não só o TSE, mas os tribunais, em 2018 foram mais de 30 seminários só para tratar de fake news. Ou seja, contando os TREs, TSE, juízes eleitorais, mais de 30 seminários para entender essa vastidão de possibilidades de notícias falsas, o alcance disso e como conseguir ferramentas para evitar isso. Exatamente. Nós não temos essa resposta, Rócio. Então, em 2020, nós ainda teremos, em grande parte, possibilidades de eleições serem decididas por conta de notícias falsas. O grande problema das fake news, o grande problema de não se combater isso, é que essas notícias têm um condão de tocar no ponto mais crucial do processo de cidadania, que é o voto. É o eleitor que busca se informar, e ele entende-se como bem informado, mas no meio dessa busca por informações, e ele é um eleitor bem intencionado, ele se depara com várias notícias falsas. E isso acaba maculando a informação dele, e ele tira o voto de alguém, passa para outro, e aquele voto consciente passa a estar
obstacularizado pela fake news. É um problema seríssimo, os Estados Unidos até hoje enfrenta a questão do Cambridge Analytica, venda inclusive do banco de dados do Facebook para direcionar para eleitores indecisos, e que acabou, segundo muitos teóricos, favorecendo o candidato Trump nas eleições. Ele perdeu no voto, mas acabou ganhando nos estados mais decisivos. E aqui no Brasil também, de diversos candidatos, em diversas searas, no Executivo Federal, nos governadores, deputados, que utilizaram também em larga escala fake news e que agora estão sendo objeto dessas ações que eu falei para você. A AIGE, por exemplo, pode ser o abuso de poder econômico, utilizando, por exemplo, fake news, transmitidas por robôs. Exatamente, a questão do uso de robôs. Esse uso de robôs, ele é totalmente vedado pela nossa legislação. Não há nem a possibilidade do candidato dizer, não, a legislação é omissa nisso. Não. A nossa atual legislação e a resolução do TSE relativa a propagandas deixa muito claro que, por exemplo, o impulsionamento nas redes sociais de propaganda eleitoral tinha que ser feito pelo próprio candidato ou pelo partido. Então você não poderia terceirizar e não poderia ser feito por máquinas. Se isso for comprovado, comprova-se aí uma espécie de abuso e efetivamente os candidatos poderão perder o seu mandato. Então hoje, a principal ferramenta que nós temos para combater o fake news é a possibilidade de estarmos atentos que isso tem sido utilizado e, eventualmente, ações que comprovem o uso dessas notícias falsas beneficiando determinado candidato acabarem caçando o mandato desse candidato. É verdade, professor. A situação está feia, a gente já recebeu até propostas protocoladas, ajuizamento de ações para indeferir a posse do presidente Bolsonaro, né? E muitas outras coisas. Ainda há ações tramitando nesse sentido. No próprio TSE, tanto quanto a chapa vencedora, quanto a chapa que ficou em segundo lugar. Ações ainda estão tramitando, de ambos os lados, apresentando de um lado e contra o outro denúncias de que houve notícias falsas beneficiando determinado candidato. Efetivamente, acho que isso tem sido uma chaga também, porque a gente sempre quer que o eleitor vá votar consciente. E, efetivamente, ainda que ele queira, ele é bombardeado por notícias falsas. Sem dúvida. Professor, a gente está terminando, os meninos já levantando as placas ali para a gente acabar. Agora, vamos só comentar aqui em relação à unificação das eleições, com relação polêmico, viu, municipal, federal. Polêmico. Há um projeto tramitando também no nosso parlamento, querendo unificar as eleições. Para 2022, as eleições seriam todas elas unificadas, as eleições municipais e as gerais. Suspenderia as eleições de 2020. E para isso, exatamente, aí está a grande polêmica. Para que pudesse unificar em 2022, os atuais mandatos teriam que ser prorrogados até 2022. Particularmente, eu acho isso inconstitucional, até porque o eleitor, quando chamado lá em 2016 para apor o seu voto, ele estava apondo um mandato de 4 anos. Isso. Então, esse mandato, sem a sua autorização, não poderia ser prorrogado para 6. Mas essa polêmica tem sido objeto de debates bastante calorosos lá no nosso parlamento, temos que acompanhar. É verdade. Pessoal, a gente conversou aqui com o professor Alessandro Costa, um bate-papo eleitoral aqui, e lembrando que você pode sugerir temas, debatedores aqui pra gente, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp 6199-811-4665. Professor Alessandro, quero agradecer imensamente aqui a sua presença aqui e agradecer a você de casa que sempre esteve conosco. Até a próxima semana.